Jesus voltando do deserto. Quando Jesus volta do deserto, nosso Senhor, depois de 40 dias, ele é consolado pelos anjos, a palavra fala, depois de ter vencido Satanás. E aí ele volta para Nazaré. E existe algo tão lindo nessa passagem que me faz entender algo. Jesus ficou 40 dias combatendo contra o mal, tentando entender aquilo que era o ministério e a vontade de Deus para aquele tempo. Mas ele só será consolado quando ele volta para sua casa. E voltar para sua casa é voltar para Nazaré. E voltar para Nazaré é voltar para o colo de mamãe. É estar com sua mãe. E eu imagino Jesus, depois de 40 dias, sendo servido depois pelos anjos, a palavra diz, voltando, ele vai encontrar com sua mãezinha, lá em Nazaré, que está preparando o pão, e ele vai se lembrar dos 30 anos que eles passaram juntos. O evangelho é anunciado aos pobres, e os pobres aqui não são pobres somente fisicamente, materialmente, mas sobretudo espiritualmente, os anauim. Então quando Jesus aqui, ele começa a dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. É um anúncio que vai além da simples aparência, do simples mendigo que está na rua. Nós temos a missão nesse tempo de evangelizar. Desde o início, quando a Aliança de Misericórdia, nós começamos na Aliança de Misericórdia, desde o começo, nós nascemos na rua, nós nascemos com os pobres, mas nós temos não somente a aliança, mas todo cristão. O evangelho, ele é para toda criatura. E aí me vem em mente, ao completar essa palavra, em Mateus capítulo 11, quando João Batista, o precursor do Senhor, depois de ter estado na sua presença e ter preparado tudo, João Batista preso, começa a ouvir falar o que Jesus está fazendo. Lembremos que João Batista foi batizado no Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. E João Batista cresceu no deserto e se alimentava de gafanhoto e mel e se tornou o maior de todos os profetas, nomeado por Jesus. E João Batista que preparou o caminho, João Batista que foi fazendo o mistério maior, que era aquele de poder chamar à conversão os pecadores, que ia no Jordão pregando e dizendo para as pessoas que o reino do céu estava próximo, e que era necessário se converter. Mas João Batista ficava nas margens do Jordão, de um lado para o outro, e os pecadores vinham até ele. Os pecadores vinham até João Batista para receber dele a conversão e o batismo. Aí acontece o seguinte, João Batista tinha uma mensagem forte, uma mensagem poderosa, uma mensagem que, como ele mesmo dizia, era como um machado colocado na raiz das árvores e que cortava pela raiz o mal. Enquanto os pecadores vinham a João Batista, Jesus ele começa a fazer aquilo que é maior que João Batista. Porque ele é maior que João Batista, e João Batista dirá, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. E aí começa a maravilha da misericórdia. Desse evangelho que vai além do Jordão. Desse evangelho que vai além das simples aparências. E aí, João Batista com dúvida, ele chega em Jesus, manda os seus discípulos presos e diz assim, João, ouvindo falar na prisão a respeito das obras de Cristo, enviou-lhes algum dos seus discípulos para lhes perguntar, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? E Jesus respondeu então a ele, ide contar a João que ouvis e vedes, os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Ao partirem, Jesus começou a falar a respeito de João Batista às multidões. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas?
Mas aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios. Então o que fostes ver? Um profeta? Não, eu vos afirmo que sim. É mais que um profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de mim. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior que João Batista, e no entanto o menor no reino dos céus é maior que ele. Veja, minha gente, essa palavra é poderosa, porque ela complementa a palavra que o Padre Rodrigo meditou conosco antes. João Batista começa a ter dúvidas no seu coração de alguma forma, se aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele viu e profetizou nas margens do Jordão, depois do batismo, realmente é o Messias esperado. Porque segundo a exegese, segundo alguns estudos, João Batista viveu por algum período na comunidade dos essênios. Os essênios eram essa classe sacerdotal que saiu de Jerusalém, que saiu do templo e foi para o deserto, para poder viver a promessa e a espera da volta do Messias. E para os essênios existia dois Messias, o mestre da luz e o mestre da justiça. O primeiro viria a preparar o caminho do segundo. E é por isso que então muitas vezes alguém pergunta para João Batista: você é o Messias? Ele diz: não, eu não sou o Messias. Eu sou aquele que prepara o caminho. Então ele provavelmente conviveu com esses irmãos, mas João Batista rompeu com eles, porque João Batista começa a pregar para todos os pecadores. E já começa a novidade na vida de João e na vida de Jesus. E Lucas vai ensinar para nós que existe, a salvação acontece através de uma família, através de uma mulher, de uma menina de 15 anos, e através da sua prima, já de avançada idade. Dois primos, dois familiares, que carregam em si o DNA do seu sangue, que prepara o caminho para o Deus que se encarnou. Nós temos aqui João Batista, que é aquele que então é o verdadeiro Anauim. E Anauim, meus irmãos, em hebraico, pobre em hebraico, significa aquele que é curvado pelo vento. O pobre nada mais é do que aquele que diante da presença de Deus, diante da grandeza de Deus, se curva. Que tem, assim como os caniços que tinha às margens do Rio Jordão, que por ser o rio ali tinha muito vento, e esses caniços, eram agitados, e por isso que Jesus então vai dizer: o que vocês foram ver no deserto? O que vocês foram ver? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Vocês foram ver um homem vestido com roupas finas? Não! Eu vos digo que vocês foram ver o maior de todos os profetas. Porque para Deus nunca foi aquilo que é aparente, mas aquilo que está dentro. Então, os pobres, o evangelho é anunciado aos pobres, mas só tem efeito na vida daqueles que têm a capacidade de se curvarem diante do vento. O vento que sopra, e é por isso que Jesus vai ensinar para Nicodemos, que aqueles que nasceram de novo, aqueles que viveram uma vida nova, são vivos e vivem pelo vento, porque o vento sopra onde quer, como fazia com os caniços à beira do Rio Jordão. Se o vento soprava para cá, o caniço dobrava para cá. Se o vento soprava para lá, ele dobrava para cá. Porque é assim a vida do verdadeiro pobre. E muitas vezes nós entendemos, e a nossa missão é justamente essa, anunciar o evangelho e ser uma expressão da misericórdia de Deus a todos aqueles que necessitam, sejam fisicamente, espiritualmente, materialmente. E nesse tempo, como dizia o padre, como tem sido difícil, nesse tempo de pandemia, nós vermos os pobres que já não estão mais nas ruas, somente, que não estão somente mais na Praça da Sé, como nós somos acostumados, na Cracolândia, mas existem pobres dentro de casa, que ficaram desempregados, que já não tem mais o que colocar de alimento na sua casa. Esses dias, no trabalho que realizo nas redes sociais, nas lives, nas evangelizações, fiz um propósito. Eu disse: eu vou ligar para cada pessoa que eu tiver o contato aqui dos alunos, 190 pessoas, comecei a ligar, para saber como é que estavam. Nós temos uma escola
de teologia online e comecei a ligar para saber como é que eles estavam. E alguns alunos tinham deixado. Então eu ligava para saber, como é que você está? Bom dia, tudo bem? Eu sou o professor Rafael. A pessoa ficava assustada. E aí comecei a descobrir. Pessoas que perderam o emprego, pessoas que não tinham o que comer em casa, alunos que morreram de Covid. E quando atendeu, uma vez me atendeu a filha. E a filha disse, olha, minha mãe faleceu. E minha mãe gostava tanto do Ministério da Aliança de Misericórdia, da evangelização que vocês fazem. Eu tenho certeza que a minha mãe, nesses últimos dias, ela acompanhando as lives, acompanhando também as missas online que vocês fazem, ela se reconciliou com Deus. E eu queria me dirigir para você, para o teu coração, que de alguma forma está prostrado nesse tempo. Você que tem vivido essa pobreza. E é por isso que Jesus, sentado no Monte das Oliveiras, vai dizer, bem-aventurados os pobres de espíritos, Anauim. Aqueles que deixam o Espírito soprar sobre a sua vida e que são curvados pelo vento e que vivem a sua vida todos os dias pautado por aquilo que Deus quer. Ser pobre é uma condição não somente daqueles que estão sem algo materialmente, que está passando por dificuldade. A pobreza espiritual, como a pobreza física, nos aproxima de Deus. Mas ser pobre é a essência da nossa vida. Ser pobres é o que nós fizemos quando aconteceu com a gente, quando a gente nasceu. Quando eu e você nascemos, nós não tínhamos roupa, nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos nada. Entramos nesse mundo, como diz Jó, nu nasci do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Nós somos chamados a entender que a pobreza verdadeira é aquela capacidade que nós temos de nos relacionarmos com Deus, em prostrarmos diante da sua presença e entender que Ele é a maior riqueza que nós podemos ter na nossa vida. Ele é a nossa herança. Mas o verdadeiro pobre não sou eu, não é você e não é ninguém que está na rua, que está nas nossas casas de acolhida, ou que está aí na sua casa agora. O maior de todos os pobres é Jesus nosso Senhor. Porque diz o apóstolo Paulo, que estando ele na dignidade de filho de Deus, não olhou a sua condição, mas esvaziou a si mesmo, se fazendo escravo, se fazendo pobre, e sendo reconhecido como pobre, e sendo reconhecido como vazio de si mesmo, se doou totalmente para encontrar comigo e com você, para buscar Adão, a ovelha perdida, que saiu do paraíso, perdida e errante, que deixou a herança. Ser pobre é ser o filho pródigo, é ter a capacidade de entender que tem um coração contrito, um coração verdadeiro que diz a Deus todo o tempo, como diz o salmista no Salmo 40, Senhor, eu sou pobre e eu dependo de Ti totalmente. O meu coração, o pecador, é aquele que reconhece que ele necessita profundamente do Senhor. E é por isso então, que ao contar a parábola do filho pródigo, eu me identifico, e talvez você também, porque o filho pródigo, rico como era, como Adão, pede a herança e vai embora, e ao ir embora gasta tudo que tinha, e vivendo na pobreza, quando ele bate no fundo do poço, quando ele verdadeiramente sofre, quando verdadeiramente ele entende que ele não tem mais nada, ele se lembra, porque na pobreza, quando nós somos curvados pelo vento, quando nós somos Anauim de verdade, nós entendemos que ao reconhecer que Deus é tudo na nossa vida, nós nos curvamos e o filho pródigo dentro do chiqueiro dos porcos, comendo alfarrobas, ele fala, eu vou voltar para casa. Só quem é pobre volta para casa. Só quem tem necessidade sente saudade do pai.
Só quem tem necessidade, só quem sente saudade, tem a coragem de fazer o caminho de volta. Portanto, Jesus está dizendo que o anúncio do Evangelho é o anúncio para aqueles que decidiram voltar para casa, para aqueles que sentem saudade, para aquele que provavelmente tem tudo, mas o seu coração não possui nada. E eu quero dizer para você que talvez esse tempo tem tudo na pandemia. Não tem te faltado nada. Mas você coloca a sua cabeça no travesseiro e o seu coração chora, porque falta alguma coisa em você. Eu quero voltar meu coração para você, que com medo todos os dias sai de casa, entra no ônibus cheio, pega o metrô lotado, para enfrentar a casa, para enfrentar e trazer o pão para sua casa. E não sabe como vai voltar no dia. Mas o seu coração anseia, o seu coração busca, o seu coração espera, o seu coração pede, o seu coração começa a clamar e a pedir. O que vocês foram ver no deserto? Um homem que curvava como um caniço? Um homem que se vestia com vestes? Um homem que não tinha roupas finas? O que vocês foram ver? Eu quero dizer para você uma coisa. Nunca foi sobre aparências. Nunca foi sobre posses. Sempre foi sobre você. E talvez você tenha sentido saudade. Talvez você tenha sentido saudade. Eu quero dizer para você que eu e o padre aqui, nós queremos anunciar para você uma boa nova. Quando aconteceu naquele dia, que Jesus dizendo para os discípulos de João Batista, vai dizer para o meu primo, que os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Mas diga a ele que a coisa maior de tudo isso não é os milagres que eu faço. Vai dizer para ele que o mais belo de tudo isso é que ao Zaunaim é anunciado o Evangelho. Vai dizer para João Batista, para ele não se assustar, porque enquanto ele pregava nas margens do Rio Jordão, esperando os pecadores chegarem, Rodrigo, fala para ele não se assustar, porque eu sou conhecido no país inteiro como aquele rabino que anda com prostitutas, pecadores e publicanos. Fala para ele não se escandalizar, porque ontem eu comi na casa de Mateus, eu comi no prato dos pecadores. Fala para ele que quando um pecador estava no ato de pecar, roubando seus irmãos na coletoria de impostos, eu cheguei para Mateus, estendi a mão, segurei na mão dele e falei, Mateus, Levi. E ele falou, como você sabe o meu nome? Levi é o nome que mamãe me chama, porque Mateus é o modo que todo mundo conhece. Aí Jesus, olhei para ele e falei, eu te conheço, Mateus. Eu te conheço, Levi. Vai dizer para João Batista, que a maior herança que o meu pai tem é você. E você é tão importante, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, a maior herança e a maior riqueza que ele tinha, para buscar Adão, para buscar você, para buscar a mim, para buscar cada um de nós. Vai dizer para João Batista, que os cegos veem, que os coxos andam. Vai dizer para João Batista que o pecador, quando ele é cego, eu sou a luz para ele. Vai dizer para João Batista que quando o coxo não anda, eu carrego ele no colo. Vai dizer para João Batista que ainda que esteja morto, viverá, porque o Senhor veio para salvar o que estava perdido e veio devolver o caminho de volta.
misericórdia e Anauim caminham juntos. Eu queria dizer para você que tem uma mensagem para a tua vida. Eu queria dizer para você que perdeu a esperança. Jesus desceu dos mais altos dos céus. Deixou tudo o que tinha. Abandonou a sua condição de Deus, embora sendo Deus. Embora sendo adorado. Para encontrar você. E quando já não tinha mais jeito, ele se entregou. E ele buscou a nossa morte. E a sua morte foi sinal de vida para nós. Eu queria... Vem aqui, padre. Fica longe de mim não, aí. Você começa e vai embora. Existe uma mensagem que pode mudar a tua vida. Essa mensagem, ela não é um bilhete, uma carta. É uma pessoa. É a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus devolveu o que foi perdido. E olhando ontem, lá no santuário dos pais, do Pai da Misericórdia, aquela imagem linda do filho pródigo abraçado ao seu pai, e o filho pródigo olhando para o seu pai, e o seu pai olhando para ele. Eu entendi o sentido dessa pregação de hoje. Se eu pudesse revelar, se nós pudéssemos sintetizar a mensagem de Jesus, é aquele abraço daquele pai lá no santuário das misericórdias. É Deus que desceu. É o pai que todos os dias esperou. É o pai que todos os dias sonhou. É o pai que todos os dias falou de você. Eu queria dizer uma coisa para ti. Todos os dias, no seio da Trindade, na imanência da Trindade, onde Deus é em si mesmo se basta. Você que tem sofrido, chorado, passado por tribulações, eu queria que vocês colocassem a imagem de Deus Pai de novo, se desse. Não é importante para a imagem, não. Coloca a imagem de Deus Pai, é melhor. Mas esse pai que olha para o filho e diz: eu te esperei, eu estava buscando você, eu queria o teu abraço. Então faz festa, coloca anel do dedo, coloca veste nova, coloca. Mas eu não estou nem aí, meu filho, se você voltou maltrapilho, se você está todo arrebentado, se você está sujo, eu só quero um abraço, e eu só quero dizer para você, que mesmo você tendo ido embora do paraíso, Adão, a casa sempre ficou aberta para você. Por isso, o Evangelho é esse anúncio de Jesus descer na terra e dizer: volta para casa. Volta para casa. A porta está aberta. Você bateu a porta com violência, mas o Pai misericordioso abriu a porta para que quando você voltasse, Ele te encontrasse de novo.